Boa noite a todos. É com imensa alegria que estamos aqui para mais um programa de palestras na Rádio Fraternal. Recebendo hoje o Luiz Henrique, do Centro Espírita Obreiros do Senhor de São Bernardo do Campo, São Paulo. O tema da palestra do Luiz Henrique será A Caminho de Emaús. E desejamos a todos uma ótima palestra e a palavra é sua. Seja bem-vindo, Luiz, aqui conosco. A palavra é sua. Muito obrigado pelo convite e espero que todos que estejam nos vendo, nos ouvindo, estejam bem e estejam tranquilos para que a gente possa aproveitar esses momentos e ter uma boa reflexão em cima do Evangelho, que é o Evangelho de Jesus. E sendo assim, a gente vai lembrar que os ensinamentos do Mestre Jesus foram dados principalmente através dos Evangelhos de Lucas, Marcos, Mateus e João. Em um deles há uma passagem, que é uma passagem que faz a gente refletir bastante, que é Lucas em 24. É o último capítulo do Evangelho de Lucas, onde após a crucificação de Jesus Cristo, estavam todos abatidos, tristes para aquela situação, e ainda mais havia desaparecido o corpo de Cristo. Nesse momento, então, Lucas retrata que 2 discípulos, que não eram 2 apóstolos, eram 2 discípulos, assim como nós que somos discípulos de Jesus. Ele diz que 2 discípulos partiram de Jerusalém em direção a Emaús. E Emaús era uma vila que ficava, segundo ele, a 60 estádios de Jerusalém. Isso dá mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. Esses 2 discípulos estavam caminhando, mas estavam caminhando um pouco triste, um pouco abatido. E de repente apareceu uma pessoa. E esta pessoa interrompeu a conversa e começou a conversar com eles. Esta pessoa era Jesus, que apareceu para esses 2 discípulos, cujo nome de um deles era Cleopas. E Jesus, vendo que eles estavam conversando, interrompeu e falou: por que vocês estão conversando dessa maneira? Eles responderam: é sobre os últimos acontecimentos que tivemos em Jerusalém e está todo mundo abatido. Aí Jesus perguntou: mas que acontecimentos? Aí os discípulos perguntaram: não é possível que você seja a única pessoa da região que não sabe o que está acontecendo. E Jesus, por algum motivo próprio dele, o que está acontecendo? E Lucas retrata que eles estavam impossibilitados de reconhecer Jesus. Provavelmente eles estavam tristes, estavam abatidos, eles estavam naquela situação de melancolia, passando por aqueles momentos difíceis. E nesse momento, realmente é difícil reconhecer alguma coisa, interpretar o que a gente está vendo. Veja bem, às vezes nós estamos preocupados, nós estamos tensos, nós estamos com alguma preocupação. E às vezes ao acordar, temos que sair rapidamente e não encontramos uma chave que está em cima da mesa. A gente procura, às vezes passa várias vezes em cima da mesa e não consegue achar aquela chave. E quanto mais a gente vai ficando nervoso, quanto mais a gente vai ficando estressado, parece que aquela chave fica invisível. Aí de repente chega um filho e fala: pai, é essa chave que você quer?
Aí você não se conforma, né? No trânsito, às vezes nós estamos no trânsito e estamos procurando uma vaga para estacionar o carro. Mas estamos tão estressados porque falta 5 minutos para fechar a loja, falta 5 minutos para fechar o banco e a gente não acha uma vaga e aí tudo se apaga. Uma pessoa dá a cena para a gente e a gente nem olha, nem reconhece. No dia seguinte a pessoa fala: você não me viu na rua tal? Eu não vi. Eu estava tão tenso que eu não conseguia ver. Porque o nosso cérebro, ele tem essa característica. E isso é estudado até na neurociência. Quando nós vamos fazer uma prova, estamos lá em qualquer evento, de alguma escola, de algum curso, faculdade, vemos aquela prova, estamos nervosos, ansiosos, né? Preocupados em tirar aquela nota. E aí a gente começa a ler aquelas questões e não entende nada, mas eu estudei tanto e quanto mais a gente lê, mais tenso a gente vai ficando e não consegue entender nada. Por quê? Porque a tensão, o estresse, o nervoso, a preocupação, a tristeza, ela muda o foco do nosso cérebro. E aí ela tira a atenção, o raciocínio lógico, para outra parte do cérebro, que é a parte da fuga, da defesa. É como se nós estivéssemos andando no meio do mato e de repente nos deparamos com uma serpente, uma jararaca, por exemplo. Não há tempo de ficar pensando quantos metros ela está, será que é uma jararaca mesmo? Né? Deixa eu olhar direitinho para ver se é aquela que eu vi na foto. Naquele momento, o seu cérebro dá uma ordem. É atacar ou fugir, não é pensar. Então, tudo o nosso plano lógico, ele se apaga e se direciona para o plano de fuga ou para o plano de defesa. No caso da jararaca, eu sugiro que seja a fuga, né? E assim, então, esses 2 discípulos, quando viram Jesus, nervosos, chateados, tristes, não reconheceram Jesus. E Lucas disse, estavam impossibilitados de reconhecê-lo. Por esse aspecto, e por aspecto que provavelmente Jesus estava com outra configuração, já não estava mais com aquele aspecto sofrido do Calvário, mas provavelmente já estava mais iluminado, já estava com outra aparência, já estava com a sua glorificação. Então eles realmente não reconheceram. E aí eu até faço uma parte para ficar um pouco mais alegre e mais satisfeito quando eu me lembro que às vezes eu não reconheço certas pessoas que me abordam às vezes na rua. Como outro dia, que uma pessoa chegou e começou a me cumprimentar efusivamente e eu não tinha a mínima ideia de quem era. E ele falava coisas da família, dos amigos, e eu não tinha a mínima ideia quem era. E cada vez mais difícil de perguntar, quem é você? Porque a conversa vai fluindo e eu tentando ver não, se ele dá alguma pista, não, uma hora ele vai falar alguma coisa que eu vou lembrar quem é. Mas aí ele começa a falar cada vez mais e eu fico cada vez mais sem jeito de perguntar, mas quem é você? Aí ele vai falando e eu tento achar um jeito de fugir dali. E fala, preciso ir. Ele, tá bom. Ele se aparece. Quando na verdade a vontade é de desaparecer. E nesse momento em que se os 2 discípulos que conviveram com Jesus, eles não reconheceram Jesus, que era o seu mestre, que era a sua referência, às vezes dá até um certo alento, né, das nossas falhas de não reconhecer alguma pessoa. E Jesus, conversando com esses 2 discípulos, ele continuou
verificando, como quem estivesse tentando ver o que será que esses meus discípulos aprenderam. E aí eu fico imaginando que aqueles discípulos eram como se fosse nós. E ele estivesse, Jesus ali, perguntando, deixa eu ver se essa turma aprendeu alguma coisa. Isso não está relatado em Lucas. O diálogo é muito breve, mas eles ficaram de 2 a 3 horas conversando na estrada que ligava Jerusalém a essa vila, Emaús. Essas 3 horas conversando, muita coisa deve ter acontecido no diálogo. Mas isso não está relatado. São poucas as citações de Lucas do que realmente conversou. Como, por exemplo, ele perguntou, mas vocês estão chateados? Mas é claro que nós estamos chateados. Nosso mestre foi crucificado, né? Não era para ter sido assim. Ele era um mestre que tinha muito poder. Aí Jesus ainda chamou ele de nécios, uma palavra usada, que é descrentes, né? A pessoa que não tem o conhecimento. Vocês não sabem que isso já estava escrito? Vocês não leram que os profetas disseram que Jesus, e ele falava de Jesus como fosse uma outra pessoa, não ele, porque ele não estava sendo reconhecido. Vocês não leram que isso tudo era para ser desse jeito? Aí eles, pode ser, parece que sim, parece que estava escrito mesmo, mas ele tinha muito poder, ele não precisava ter terminado dessa maneira. Aí a gente começa a ficar imaginando o que será que Jesus estaria conversando. Porque ele mostrava que ele tinha muito conhecimento da vida daquele Jesus, mas que ele não dizia que era ele. E os dois nem desconfiavam, né? Como que esse estranho que até agora não sabia nem o que estava acontecendo, sabe tanto da vida de Jesus. Eles estavam sem conseguir fazer a interpretação, porque eles estavam voltados para outro aspecto emocional naquele momento. E aí a gente começa a imaginar o que Jesus poderia ter perguntado, como se ele estivesse perguntando para nós. Mas vocês aprenderam alguma coisa com Cristo? Claro, aprendemos muito com Cristo. Ele nos ensinou a ter fé. Ele mostrou o que é a verdadeira fé. Aí, o que é essa verdadeira fé? Ele ensinou para todos nós que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos dizer a este monte, passa daqui para lá, e o monte passaria. Ele ensinou as pessoas que estavam doentes a se curarem através da sua própria fé. Curou aleijados, curou mulher com hemorragia, curou cegos, curou lepra. Tudo como o poder da fé. E isso veio fortalecer a nossa fé, porque ninguém antes tinha trazido tamanho da fé. Nunca alguém tinha mostrado quanto é esse tamanho dessa fé. Aí Jesus teria perguntado, qual é o tamanho dessa fé? Se vocês estão aí tristes, chateados, né, decepcionados, né, se vocês aprenderam tanta fé, por que vocês não estão, nesse momento, com a fé que ele ensinou? Bom, aí é porque Jesus, ele era um grande líder e ele deveria ter feito como Moisés fez, nos libertou dos egípcios. Aí Jesus teria perguntado, então quer dizer que Jesus deveria ter sido um grande guerreiro
e libertado o povo hebreu? Sim, do povo romano. Pois o povo romano nos escraviza. O povo romano é muito mau. E Jesus deveria, em vez de ter se entregado a ele, deveria ter matado todo mundo. E aí Jesus perguntaria assim, ele falou alguma coisa de amar os inimigos? Falou. Ele falou para devemos amar os inimigos. E como que vocês falam agora que ele deveria ter sido um líder de guerra, exterminado todos os romanos, se ele ensinou a amar os inimigos? Bom, é porque os romanos, eles eram mais do que inimigos. Os romanos não eram só pessoas más, eles eram pessoas cruéis, eles nos dominavam, nos humilhavam, e Jesus tinha o poder de acabar com eles. E ele não fez. E aí, no último momento, quando a gente esperava que ele realmente fosse dar o troco, ele se entregou. E isso nos deixou muito decepcionados. Esse era o motivo daqueles 2 discípulos, Cleopas e o outro amigo dele, ter se decepcionado com Cristo. Mas ele não era seu mestre, ele não era aquela figura esplêndida que vocês adotaram como modelo de vida. Ele não ensinou a ter fé, a amar, a perdoar, amar os inimigos. Sim, é essa pessoa. E agora vocês estão decepcionados porque ele não matou os romanos. Aí Jesus deve estar pensando, quando ele conversa com os 2 discípulos, para todo mundo que considera discípulo dele, que somos nós. Quando você reza, seja feita a vossa vontade, ou você reza, seja feita a vossa vontade, aí abre um parênteses, de preferência que bata com a minha vontade. E aí continua a prece. Porque, na verdade, as nossas decepções da nossa estrada estão exatamente porque as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria. Então, quando a gente reza, a gente, entre parênteses, que a gente não fala, porque fica meio feio, a gente pergunta, a gente dá uma dica, seja feita a vossa vontade, mas não esquece de tal coisa, tá? E foi assim que os 2 discípulos que estavam lá, que conheceram Jesus, que conheceram ele de perto, a sua palavra, estavam decepcionados. Eles, caminho de Emaús. E aí eu coloco Emaús como o nosso destino. Nós estamos indo para Emaús. Cada um de nós segue para o seu Emaús. O que cada um escolheu para ser o seu Emaús? Ou os seus Emaús? Você pode escolher entrar na faculdade. É um destino. Estou indo em busca de uma faculdade. Posso ir atrás de um emprego. Eu posso ir atrás de um casamento. Eu posso ir atrás de um hotel para passar minhas férias. É o meu Emaús. Eu posso ir em busca de Deus. É o meu Emaús. É o meu destino. Cada um escolhe o seu ou os seus Emaús de acordo com a sua caminhada. E nós estamos a caminho desse destino, que é o Emaús de cada um. Cada um tem o seu. Chega um, adota outro Emaús, e chega um, adota outro Emaús, e chega um e adota outro Emaús, e aí a gente vai seguindo em direção a Emaús. Quanto tempo demora essa jornada?
A gente não sabe. Pode ser que seja uma hora, pode ser que sejam dias, pode ser que sejam vidas, de acordo com qual é o nosso Emaús. A gente já decidiu qual é o nosso Emaús? Mas, na nossa caminhada, nós não estamos sozinhos. Por isso, Jesus apareceu e não foi reconhecido, porque nós também não o reconhecemos. Ele e os seus mensageiros estão o tempo todo conosco, mas nós não conseguimos ouvi-lo, nós não conseguimos reconhecê-lo, porque nós estamos com outras preocupações, assim como estavam os 2 discípulos, Cleopas e seus amigos. Então, nessa caminhada, ele está do nosso lado, ele está dando dicas, e ele, seja nossos anjos da guarda, seja os nossos amigos espirituais, mensageiros de Cristo, estão, às vezes, nos orientando, às vezes nos inspirando, mas nós somos muito teimosos, e aí a gente acha que é um vento, uma brisa, é um obsessor, né? É uma dica que está falando, não faz isso, pensa melhor, que eles não dirigem, né? Eles dão só algumas dicas, né? Porque a decisão vai ser sempre nossa, né? Por isso que nós temos a liberdade de escolher nossos atos, temos o livre-arbítrio, mas nós temos aqueles que estão ali, né? Os mensageiros de Cristo no caminho nosso a Emaús. Mas aí quando é alguma dica que vai contra a nossa... Não, mas aí tem que... É muita coisa, né? Muito sacrifício, a gente pensa, né? Isso deve ser algum obsessor, né? Tudo é obsessor, não dá certo é obsessor. Né? A gente não consegue, né? O espírita tem dificuldade de assumir os erros. Não, eu não fiz porque eu não fiz. Eu não fiz porque tinha uns obsessores ali, não me deixou e fez tropeçar... Né? A gente sai de casa, pneu furado, ou nossa, esse pneu é para atrasar um pouquinho, vai acontecer alguma coisa ali, eles falam, opa, deixa atrasar a jornada. Ah, eu sou um coitado mesmo, eu sou um azarado, né? Ninguém olha por mim, né? Não, está olhando, mas a culpa é sempre do obsessor, né? O obsessor às vezes somos nós, o culpado é o obsessor, né? Cristo está do nosso lado, caminhando, conversando, e a gente conversando, e dando trela, batendo papo, né? Mas a gente não vê, que a gente não vê mesmo, e não vai ver, porque os discípulos não reconheceram, os discípulos olharam, viram, escutaram, mas não interpretaram aquela visão e aquelas falas como sendo de Jesus Cristo. Há alguns estudiosos que dizem, através dos seus estudos, que não eram 2 discípulos, era um casal. Que Cleopas é citado em João, no seu capítulo 19, como sendo marido de Maria, uma das que estavam na crucificação, junto com Maria, mãe de Jesus, junto com Maria Madalena. Havia uma Maria, esposa de Cleopas, quando é citado esse nome Cleopas. Depois vem citado de novo que Cleopas estava indo com o seu amigo em direção a Emaús. Então, alguns estudiosos acreditam que não eram 2 discípulos, mas sim o casal Maria e Cleopas que estavam voltando para a sua casa. Eu acho que não. Eu acredito que eram 2 homens mesmo. Porque se tivesse uma mulher ali, não ficaria 3 horas sem perguntar o nome daquela pessoa, né? Eu fico na fila de um supermercado, 15 minutos, entro mudo, saio calado. Não falo nada, só falo quanto que é, cartão débito ou crédito, ponto. Aí já vai a minha esposa, minha mãe, minha irmã, minha sogra, fica lá 15 minutos, sai de lá sabendo o nome de todo mundo, sabendo ainda com o cartãozinho da confeiteira e do marceneiro, né?
Então, se fosse realmente um casal, a mulher ia perguntar de cara qual é o seu nome. Qual é o seu nome? O que você faz? De onde é? Qual é a sua mãe? O que você faz? De onde você vem? Por que você diz? Mas 2 homens conseguem ficar mudos, calados, assistindo uma partida de futebol durante 1h30 sem se falar. E às vezes a mulher acha que eles estão, né, de mal um do outro, quando na verdade eles estão em perfeita sintonia com o olhar, mas mudos. Se junta já as 3 mulheres que eu citei, assistindo um filme, né? É conversa o tempo todo. Mas se ele vai, quem foi aquela. Então, não há possibilidade daqueles 2 serem um casal. A mulher ainda mais ficaria 3 horas sem perguntar: mas quem é você mesmo? Né? Então, até mesmo para não duvidar do que estava escrito ali em Lucas 24, eram 2. E vamos acreditar que realmente eram 2 homens que em 2 horas, 3 horas de caminhada não perguntaram: mas qual que é o seu nome mesmo? Caminhando em direção a Emaús, eles chegaram ao seu destino. Chegando lá, Jesus olhou para cima, olhou para o lado. Então acho que eu vou indo, né? Não, fique conosco. Né? Jante, já está tarde, já está quase noite. Aí Jesus falou: tá bom, vou entrar. Entrou, colocaram a mesa. Aí Jesus: permita-me fazer a oração? Claro, Senhor. Pois não. E aí quando Jesus pegou o pão, fez a oração, falou: divido o pão entre vocês, deu um estalo nos 2 discípulos, e os 2 discípulos olharam para o outro falando: meu Deus, é Jesus. Aí Jesus desapareceu. Aí eles olharam com aquela cara um do outro e perguntaram: ele estava conosco o tempo todo e a gente não reconheceu? Porque ele está conosco o tempo todo e a gente não reconhece. Jesus está conosco na nossa caminhada em direção ao nosso Emaús o tempo todo. Mas aí quando a gente fica triste, quando a gente faz uma oração, nossa, eu acho que eles estão aqui, eu acho que tem algum espírito bom, eu acho que Jesus está conosco. Você precisou parar, rezar, para aí sim perceber que Ele está conosco. É por isso a importância da oração. A gente vai fazer uma prece, uma prova, e aí não lembra de nada. Porque você está apavorado, você está tenso, você está com seus hormônios de fuga, e a vontade realmente às vezes é de fuga. E nesse momento, você não consegue pensar em nada, não consegue lembrar de nada, quem é, o que é Machado de Assis, o que ele está falando, o que é verbo, o que é isso aqui, não sabe nada, é uma salada. Porque realmente, né, as nossas emoções naquele momento estão jogando para o nosso setor do cérebro de fuga, não está no setor de raciocínio. Isso é natural, umas pessoas têm mais controle, outros menos. E aí vem a oração. No momento que a gente faz a oração, a gente serena, muda todo o direcionamento do cérebro, se acalma, e aí as ideias vão aparecendo, as lembranças vão aparecendo, e aí a gente vai reconhecendo aquilo que a gente já deveria ter reconhecido, não fosse o momento de estresse, de ansiedade, aquele momento de tristeza, de angústia, que às vezes a gente tem e não consegue lembrar, reconhecer uma coisa, né? Às vezes a gente está tentando lembrar o nome de alguém, quando a gente passa uma pessoa, como é que é o nome mesmo daquela pessoa que fez isso, que fez isso? Você passa um estresse tão grande para outra pessoa que a pessoa também fica estressada, também não sei, não lembro. Né? Por quê? Porque o estresse você não vai lembrar. A hora que você acalma, que você vai lá, você está quietinho, lembrei. É o momento que os 2 discípulos lembraram. Nossa, era Jesus. Aí correram. Aí cadê Jesus? Sumiu. Aí volta para Jerusalém, correndo, entra lá e fala: olha,
Ele voltou, eu vi. Calma, ele já viu também, né? Ele já apareceu aqui. E aí logo em seguida Jesus aparece com a famosa frase, né? Paz esteja convosco. Então, nessa estrada que nós escolhemos para Emaús, a gente tem que lembrar que está conosco o tempo todo. Cristo ou seus mensageiros, ou todos eles, conversando com a gente o tempo todo. Basta a gente abrir os olhos do coração e lembrar de que Ele estará sempre falando com a gente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E assim eu encerro nosso diálogo sobre o caminho de Emaús e que todos possam estar felizes nessa sua caminhada em direção ao seu Emaús. Muito obrigado. Nós agradecemos imensamente a sua disposição e a sua presença aqui conosco. Esperamos contar novamente com a presença do Luiz Henrique em novos programas, em novas palestras. Agradecemos também a sua companhia e gostaríamos de informar que a Rádio Fraternal está em todas as mídias sociais. Façam sua inscrição no nosso canal do YouTube, Fraternal Web Rádio, e ative as notificações, assista os nossos programas, ouça a Rádio Fraternal, ouça pelo aplicativo ou diretamente pelo site fraternal.net.br. É muito importante a sua participação. A Rádio Fraternal é feita com muito carinho para você. Uma boa noite a todos e até a próxima. Fiquem todos com Deus.